Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia com o Senhor aqui, com a palavra, continuando, né, nesse, nesse desafio, né, nesse propósito de estar lendo a palavra do Senhor durante todo esse ano. A gente já está aí, metade, né, do mês de dezembro, hoje já é dia 15 de dezembro, e como é bom, né, estar caminhando e seguindo e perseverando nesse propósito durante todo esse ano. Eu me alegro porque eu vi a mão de Deus me guardando, me livrando durante todo esse ano. Foram poucos os problemas que a gente teve durante esse ano para estar aqui sentado diante da palavra. Então há uma alegria imensa no meu coração, porque se não for o Senhor, né, que esteve ao nosso lado todos esses dias, que nós diríamos, né, o que nós faríamos? Mas graças a Deus, porque Ele tem nos dado esse suporte de graça e misericórdia. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai continuar a nossa leitura. Jesus, muito obrigado por esse momento precioso, Senhor, que o Senhor está nos dando. Obrigada, Jesus, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado com a Tua presença, com a Tua palavra, de desfrutar da Tua presença, Jesus. Como é bom estar com o Senhor, como é bom desfrutar disso, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é bom. Fica conosco, Senhor, mais um dia. Que essa semana, Senhor, seja realmente uma semana de desafios diante do Senhor e da palavra, para nós não desistirmos, para nós não desanimarmos, para nós não colocarmos a Tua palavra em segundo plano, mas que ela esteja em primeiro plano na nossa vida, como um propósito que nós colocamos diante do Senhor. Nós queremos perseverar, nós queremos permanecer aos Teus pés, Jesus. Obrigada, Pai, muito obrigada, Senhor. Amém. Vamos lá, gente, então, semana 51, dia 5, hoje é sexta-feira, né? E nós vamos ler Atos, os últimos 2 capítulos do livro de Atos, né? 27 e 28, finalizando então o livro de Atos aqui. Capítulo 27, versículo 1 diz assim: Foi resolvido assim que partiríamos para a nossa viagem de navio a Roma, de modo que Paulo e diversos outros presos foram postos debaixo da guarda de um centurião chamado Júlio, membro da guarda imperial. Partimos num navio de Adramito com destino à Ásia, o qual deveria fazer diversas escalas ao longo da costa asiática. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio foi muito bondoso com Paulo e permitiu que ele descesse em terra para visitar amigos e receber os cuidados deles. Dali embarcamos e encontramos ventos contrários que tornavam difícil conservar o navio na rota, de modo que navegamos ao norte de Chipre, entre a ilha e a terra firme, e passamos ao longo da costa das províncias da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o nosso centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Tivemos diversos dias de navegação difícil e por fim nos aproximamos de Quindo. Porém, os ventos contrários haviam se tornado muito fortes, de modo que atravessamos para Creta, passando o porto de Salmona. Lutamos sem resultado contra o vento e com grande dificuldade navegamos devagar ao longo da costa sul, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Ali passamos diversos dias, o tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque já havia passado o jejum e Paulo avisou: Senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Acarretará prejuízos para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião responsável pelos presos deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E já que Bons Portos era uma enseada aberta, imprópria para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a costa de Fenícia, a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era um porto de Creta, com abertura apenas para o noroeste e o sudoeste. Nesse momento, o vento leve começou a soprar do sul e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então eles levantaram âncora e navegaram costeando bem perto de Creta.
Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente e um forte vento com a força de um furacão, chamado Nordeste, se abateu sobre o navio e o empurrou para o mar. Eles tentaram a princípio virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio à deriva. Finalmente, navegamos por trás de uma ilha pequena chamada Clauda, onde, com grande dificuldade, levantamos para bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado. E então amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, eles jogaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. A terrível tempestade continuou sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: Homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado bons portos, pois assim teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído, porque ontem à noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo se pôs de pé ao meu lado, dizendo: Não tenha medo, Paulo, porque você, sem falta, será julgado diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus que ocorrerá exatamente como ele disse. Iremos ser arrastados para uma ilha. Na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros desconfiaram que a terra estava próxima. Lançaram a sonda e verificaram que a profundidade era de 37 metros. Um pouco adiante, lançaram novamente a sonda e acharam apenas 27 metros. Nessa proporção, eles sabiam que dali a pouco seriam levados à praia, e com medo de que houvessem rochedos ao longo da costa, lançaram 4 âncoras pela polpa e oravam para que amanhecesse o dia. Alguns dos marinheiros planejaram escapar do navio e baixaram o bote salva-vidas, dando como desculpa que iam lançar âncoras pela proa. Mas Paulo disse aos soldados e ao centurião: Vocês vão morrer todos se esses homens não ficarem a bordo. Então os soldados cortaram as cordas e deixaram o barco salva-vidas cair. Quando a escuridão deu lugar à primeira luz da manhã, Paulo insistiu que todos comessem. Vocês não têm comido nada há 2 semanas, dizia ele. Eu aconselho que comam alguma coisa agora, para salvarem suas próprias vidas, porque não se perderá nem um cabelo da cabeça de vocês. Então ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. De repente todos se sentiram melhor e também começamos a comer. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de comer até ficar satisfeitos, a tripulação aliviou o navio mais um pouco, jogando ao mar todo o trigo. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas notaram uma enseada com uma praia e faziam cálculos se podiam passar entre os rochedos e ser levados até a praia. Finalmente decidiram tentar, cortaram as âncoras e as deixaram no mar, baixaram os lemes, levantaram a vela da proa e rumaram para a praia. Mas o navio deu num banco de areia, onde batiam ondas dos 2 lados e encalhou. A proa ficou bem presa, enquanto a popa ficou exposta à violência das ondas e começou a partir-se em pedaços. Os soldados resolveram matar os presos para que nenhum deles nadasse para a praia e fugisse, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Então ordenou que todos os que sabiam nadar saltassem ao mar e fossem para a terra, e mandou que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou pedaços do navio. Assim todos escaparam e alcançaram a praia em segurança. Capítulo 27 vai falar para nós dessa viagem de Paulo destino a Roma, né? Já que ele havia apelado para César, então a viagem começa aqui no capítulo 27 e já no meio do caminho Paulo é então avisado, ele sente
que algo não muito bom iria acontecer se eles continuassem a viagem, porque eles estavam num período de inverno. E para quem tem experiência no mar, sabe que no inverno ninguém viaja de navio, porque as tempestades são terríveis, os ventos são muito fortes e todas as outras coisas que podiam acontecer. Mas eles queriam seguir adiante, achando que conseguiriam chegar num porto mais próximo, né, da onde eles queriam estar no momento do inverno. Mas infelizmente houve toda essa perda com o navio, com o desespero desses homens durante muitos dias, mas o Senhor deu livramento. Por causa da vida de Paulo dentro daquele navio, pela intercessão de Paulo, provavelmente, o Senhor deu livramento para essas 276 pessoas que estavam no navio. Capítulo 28 é o desfecho dessa história ali naquela ilha onde eles aportam. 28. Uma vez que todos alcançaram a terra com vida, logo descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo da ilha foi muito bondoso conosco e fez uma fogueira na praia para nos aquecer do frio e da chuva. Enquanto Paulo estava juntando uma braçada de gravetos para pôr no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor prendeu-se na mão dele. O povo da ilha viu a cobra pendurada na mão de Paulo e diziam uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora escapasse do mar, a justiça não permite que ele viva. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum dano. O povo esperava que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas depois que esperaram muito tempo e não aconteceu nada, mudaram de opinião e concluíram que ele era um deus. Perto da praia onde descemos havia uma fazenda de propriedade de Públio, o homem principal da ilha. Ele nos recebeu em sua casa e nos deu comida durante 3 dias. O pai de Públio estava doente de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e orou por ele, impôs as mãos sobre sua cabeça e ele foi curado. Então todos os outros doentes da ilha, sabendo do milagre, vieram e foram curados. Como resultado, ganhamos muitos presentes e quando chegou o tempo de partirmos, o povo pôs a bordo toda a espécie de suprimento que precisávamos para a viagem. Passaram-se 3 meses depois do naufrágio, antes de nos fazermos ao mar novamente, e desta vez fomos no navio que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos Castor e Pólux, um navio que vinha de Alexandria e tinha passado o inverno na ilha. Nossa primeira escala foi em Siracusa, onde permanecemos 3 dias. Dali rodeamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar e por isso no dia seguinte chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos. Eles nos convidaram para que ficássemos com eles 1 semana. Depois navegamos para Roma. Os irmãos de Roma tinham sabido que estávamos chegando e vieram encontrar-se conosco no fórum da Via Ápia. Outros se reuniram a nós nas 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e sentiu-se animado. Ao chegarmos a Roma, Paulo teve permissão para morar onde quisesse, embora sob a custódia de um soldado. 3 dias depois da chegada dele, convocou os líderes judaicos do lugar e falou o seguinte: meus irmãos, eu fui preso pelos judeus de Jerusalém e entregue ao governo romano para ser processado, embora não tenha causado prejuízo a ninguém, nem desobedecido aos costumes dos nossos antepassados. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque não acharam causa para a sentença de morte exigidas pelos líderes judaicos. Mas quando os judeus protestaram contra a decisão, fui obrigado a apelar a César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu povo. Pedi a vocês que viessem até aqui hoje, para que pudessem nos conhecer e eu pudesse contar-lhes por que estou preso com estas algemas. É por causa daquele que o povo de Israel espera. Eles responderam: nós não temos ouvido nada contra você. Não recebemos nenhuma carta da Judéia, nem informação daqueles que chegam de Jerusalém, falando mal contra você. Mas queremos saber em que você crê, porque a única coisa que sabemos a respeito desses seguidores de Cristo é que eles são combatidos em toda parte. Assim foi que eles marcaram uma ocasião, e naquele dia um grande número de judeus veio à casa dele. Paulo testemunhou do reino de Deus e ensinou-lhes a respeito de Jesus usando as Escrituras, os 5 livros de Moisés e os profetas. Ele começou a conferência de manhã e prosseguiu até a noite. Alguns creram e outros não, mas depois que eles haviam discutido contra e a favor entre si,
retiraram-se com esta palavra final de Paulo, ressoando nos ouvidos deles. O Espírito Santo estava certo quando disse por meio do profeta Isaías: digam aos judeus, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Torne insensível o coração deste povo, tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Portanto, eu quero que vocês entendam que esta salvação vinda de Deus vai ser pregada aos gentios e eles a ouvirão. Depois disso, os judeus foram embora, discutindo intensamente entre si. Paulo morou durante 2 anos na casa que alugou e recebia todos os que iam visitá-lo. Falava a eles com toda a coragem a respeito do reino de Deus e ensinava acerca do Senhor Jesus Cristo e tinha toda a liberdade para fazer assim. O capítulo 28 finaliza, com a chegada deles na ilha de Malta, todo o processo que acontece ali de pregação do evangelho, inclusive de cura e milagres através da vida de Paulo. Eles então conseguem uma outra embarcação para continuar a viagem depois de algum tempo que eles permanecem ali. O Senhor dá graça para que eles cheguem até Roma, e chegando em Roma, Paulo então chama todos os judeus que ali estão, faz a sua defesa, prega Jesus, durante 2 anos ali ele fica, mas ele percebe que realmente a profecia de Isaías, a respeito dos judeus, que eles não ouviriam, que eles não abririam o seu coração para ouvir a palavra de Deus, porque Deus estava preparando a pregação aos gentios. Então Paulo diz: eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me chamado a fazer, que é pregar aos gentios. Então ele continua, com o propósito de escrever as cartas, de saber como estão os irmãos, e durante todo o tempo que Paulo permanece em Roma, ele vai então escrevendo as cartas às igrejas e enviando os seus discípulos, os seus amigos, os parceiros de ministério, para saber como estão os irmãos ao redor do Império Romano, saber como a igreja está se comportando, mesmo em meio a toda essa perseguição do primeiro século. Então, assim, o livro de Atos dos Apóstolos realmente termina com uma indagação de como isso continuou. E isso continuou, nós sabemos. O livro para aqui, o relato de Lucas, ele para aqui. Mas nós sabemos que a igreja perseverou, a igreja continuou, a igreja avançou e continua avançando, mesmo até nos dias de hoje. É a mesma igreja, é o mesmo propósito, é a mesma pregação do evangelho que continua há 2000 anos. Então, que a gente possa realmente ver todos esses testemunhos que a gente tem visto da vida de Paulo, da vida dos outros apóstolos no livro de Atos, e isso nos encoraje a permanecer, a perseverar, a não esmurecer. Que a gente possa, nesse finalzinho de ano, realmente refletir tudo aquilo que a gente já leu até aqui. Nós vamos terminar nossa leitura bíblica daqui 2 semanas, e que o Espírito Santo então nos encoraje a permanecermos fiéis ao Senhor, na meditação da palavra, no estudo, na maneira de nos comportarmos, como cristãos, por onde quer que a gente esteja. Esse é o nosso testemunho hoje no século 21. A nossa vida é realmente rendida ao Senhor, vivendo debaixo da obediência do mesmo Espírito que Paulo vivia, que Pedro vivia, que os apóstolos viviam. E assim a gente vai sendo direcionado dia após dia até Jesus voltar. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos vocês. Amanhã, sábado, a gente vai continuar a nossa leitura e a gente já vai entrar nas outras cartas de Paulo, ainda essa semana, e restinho de semana e semana que vem. E aí na última semana é que a gente entra em outros textos, que é Hebreus, Timóteo, João, e Apocalipse, finalizando a última semana. Amém? Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.